esse aqui é o nosso podcast sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Senhor, nós suplicamos que envie teu Santo Espírito sobre nós e nos conduza pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem categoria no ar, minha gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você que nos acompanha. Nós estamos aqui nessa nossa saga, no mês da vocação, da nossa vocação, e hoje a gente tem uma surpresa. Mas antes disso, a gente vai se apresentar. Eu sou a Angélica, estou aqui nesse dia para compartilhar com vocês, com os meus irmãos. Luiz Gustavo! Boa tarde, boa noite. Estou aqui sempre presente no X da Questão. Grande abraço. Shalom. Ricardo Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho e seguir com a gente nessa saga até onde Deus quiser. E Tadeu Oliveira. Eis-me aqui, digníssimos. Vamos que vamos. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, acho que vocês estão esperando isso já há algum tempo. A gente vai se entrevistar. E o primeiro que vai ser sabatinado nessa semana, nesse dia, vai ser nosso querido... Tadeu Oliveira! Você me dá bem-vinda! Como você está se sentindo nesse momento? Meu Deus! Seja bem-vindo ao Sabatina Shalom, irmão. Bem-vindo. Inaugurando. Já tem uma pergunta para você. Nada comprometedora. Vamos lá. Deus te abençoe. Tadeu, conta um pouquinho pra gente de como foi essa experiência de conversão. Cara, a minha experiência de conversão, eu já ouvi muitas experiências e sempre vi muitas experiências por aquela coisa instantânea, né? A pessoa tem uma experiência e a partir dali a vida dela passa a ser diferente. No meu caso, a minha caminhada de conversão, esse caminho de conversão que eu ainda trilho, né? Ele se iniciou com a minha mãe. E aí vocês vão entender. O meu caminho de conversão se iniciou quando eu ainda não tinha me desviado, né? Eu fui um jovem que acompanhou as realidades do seu tempo, então com 13 anos eu tive as experiências do meu tempo, fui me aprofundando no que o mundo me oferecia naquilo, né? E durante um bom tempo eu fui com esse paralelo, né? Ainda como adolescente dentro da igreja, mas meio fora, dentro da igreja meio fora. Conforme eu fui amadurecendo, tendo domínio sobre as minhas escolhas, né? E passando a ser muito mais responsável pelas minhas escolhas, eu tomei muita decisão errada, né? Mas é curioso que todas as decisões erradas que eu tomei, eu tinha um baita de um cuidado de não deixar isso chegar na minha família. Porque eu não queria envergonhar a minha família, então eu tinha uma vida dupla, né? Para minha família, eu passava uma realidade, sendo que fora eu vivia outra, né? Então, ao mesmo tempo que já mais velho, né? Já passada da adolescência, a fase inicial, o tempo inicial da fase adulta, né? Eu, ainda fazendo um monte de coisa errada, passava a imagem de um bom moço, né? Mas chegou um tempo, sim, que de fato eu passei longe da igreja, não ia mais na missa, e aí já é uma coisa voluntária minha.
comecei a dar prioridade para outras coisas, trabalho, estudo, e as coisas que eu vivia no mundo, né? Mas aí, no emprego que eu tive, eu já tinha tido uma experiência com a renovação carismática, mas que não tinha ainda mexido comigo, né? Por eu sempre tocar desde muito novo, eu ia para os eventos e tocava do jeito que eu chegava para tocar, eu saía. Isso foi entre 2004 e 2005, um pouquinho de 2006, um pouco menos de 3 anos essa vida aí. Em 2006 eu conheci um cara no meu trabalho que era do Ceará, era da Renovação Carismática do Ceará, conheceu pessoas da Renovação Carismática aqui que precisavam de uma pessoa para tocar violão no Ministério de Música. E ele já tinha falado de mim antes de falar para mim desse Ministério de Música. Ele já tinha falado com as pessoas antes de falar comigo. Por gostar muito de música e já ter tido algumas experiências com as músicas da igreja, principalmente na época que o heavy metal católico estava muito em voga, então eu ouvia muito Eterna, né? Até outras bandas cristãs como Striper, eu tinha a banda Chamado, que era daqui de Guarulhos, que, nossa, os caras eram muito bons. Então, assim, eu gostava muito do rock católico, da música dessa vertente, né? Eu tinha já uma atração, que acabava me trazendo outras músicas católicas, então eu me sentia à vontade de tocar, né? Não tinha problema nenhum. Fui fazer parte desse ministério, né? O outro que eu tocava já não fazia mais parte, porque já tinha perdido o vínculo, o meu interesse já não era o mesmo. E aí eu fui para o Toque Sagrado. Lá no Toque Sagrado, eu já estava participando, além do ministério, de grupos de oração, né? E era bastante rico, né, a experiência, né? Eu tocava e estava aprendendo a rezar. E aprendendo a rezar, eu fui desenvolvendo os dons, né? E desenvolvendo os dons, eu fui aprofundando na minha experiência, até chegar a um ponto que não foi mais possível eu viver sem fazer um seminário de vida. E em 2008 eu fiz o meu seminário de vida, né? Onde no meu seminário de vida eu fui ter uma noção de que a minha experiência com Deus, né, a minha primeira experiência com Deus não foi naquele momento, né? Aí vamos dizer por que tem muito a ver com a minha mãe. Porque eu tive uma experiência no exato momento em que minha mãe faleceu, né? Onde eu tive uma visitação de Maria, me acolhendo como filho dela e anunciando que minha mãe estava com ela agora, né? Passado um tempo, a renovação carismática só me trouxe benefícios em todo o tempo que eu tive lá. Mas chegou um tempo que eu me percebia rezando diferente, querendo rezar diferente, querendo agir diferente. O que eu queria extrair da palavra de Deus não era como a gente lidava na renovação carismática. E aí, muitas partilhas com o Padre Weber, a gente começou a trilhar um discernimento. Conheci algumas comunidades novas e fui sempre gostando, sempre via coisas muito boas nas novas comunidades. Mas não era o que eu sentia. E aí marquei com ele um acompanhamento e sempre, o ônibus passava sempre na porta do Shalom. Uma vez que eu estava indo para um desses acompanhamentos, eu desci do ônibus, falei, vou conhecer essa comunidade. Liguei para ele e desmarquei. E entrei no Shalom, fui muito bem recebido, a pessoa que me acolheu conversou comigo das 2 da tarde até praticamente às 6 da tarde, me falando sobre a comunidade. Isso era uma segunda-feira. Me pediu para que eu voltasse na quarta, né, para receber oração e aconselhamento. E aí foi que eu conheci a Selma, e nós já entrevistamos aqui, que foi a primeira pessoa que rezou por mim. Fui trilhando os passos na comunidade, né, e no nível formativo que a gente passa pela comunidade, que é o 2º ano do postulantado, a gente faz o retiro Curados para Amar. Nesse Curados para Amar,
durante alguns exercícios que a gente faz nesse retiro, eu me recordava das vezes que eu era pequeno e acordava de noite, às vezes para ir no banheiro, para beber água, e via minha mãe rezando, sentada na cama. E Deus me falava claramente que aquelas orações que minha mãe fazia não eram em vista daquela realidade, mas era em vista da conversão dos erros que eu viria a cometer depois. Então, o meu processo de conversão, ele se iniciou lá nas orações da minha mãe, quando eu ainda era uma criança, porque a minha mãe, se eu fosse falar, né, as aspirações de santidade que minha mãe passava, um programa é pouco, né? Mas o meu processo de conversão se deu nas orações que minha mãe fazia de madrugada quando eu tinha 8, 10 anos de idade, né? E ainda continua esse processo, né? O processo ainda existe, ainda tem muito que Deus trabalhar na minha vida, né? E parte do meu processo de conversão foi a consciência de que eu preciso me abrir para esses processos, né? Muitas coisas, elas aconteceram na minha vida. Agora, alavancou quando criou a consciência de que eu preciso me abrir, não preciso ficar esperando Deus fazer. Isso veio de alguns anos para cá, e aí me adaptando a esse novo olhar, né? Eu estou colhendo novos frutos de conversão, mas ainda tem muito o que fazer. Eu acho que é isso, acho que é um processo que não termina assim, né? Então, cedo, vai muito longe ainda essa caminhada. Vai. Só para salientar, o Padre Weber, do padre que ele falou, é consagrado da Comunidade de Aliança também aqui em Guarulhos. Se o editor quiser colocar uma fotinha dele aí, eu mando. E curioso que quando... Eu vou só complementar um pouco, assim. Quando eu iniciei o meu discernimento, né, de caminhar, né, em vida comunitária, em uma nova comunidade, ele estava trilhando o caminho dele para ingressar no Shalom. Ele me motivava a várias comunidades, mas nunca me falava do Shalom. Eu acho que Deus mesmo soprava no coração dele que era preciso que eu experimentasse, né? E eu deixasse que Deus me conduzisse até as portas da comunidade para não virar uma coisa, foi o Padre Weber que trouxe, né? Então, realmente, eu acredito que a minha vocação, de fato, foi um movimento de Deus. Por isso que mais que eu tentei, por mais que eu me esforcei, eu não consegui vencer a força do carisma em mim. E ele vem vencendo há uns bons anos já. Gustavo? Cadê o meu leve, irmão? Essa tranquilinha, ó. Eu só queria te perguntar qual que é a importância e a sua relação com a música para a sua conversão, para a sua evangelização e também para a sua formação, né? Como homem, como consagrado. Qual a sua importância? Qual a importância da música para você? Meu irmão, é curioso, assim, né? Eu nunca fiz uma aula de música. Assim, é exagero dizer que eu nunca fiz, né? Eu tive algumas aulas em alguns momentos específicos, mas eu nunca consegui manter a disciplina de um aluno de música, né? Então, assim, tudo que eu aprendi foi muito sozinho, e é claro, isso deixa o processo mais lento. Então, eu não, de longe, assim, eu não quero passar a imagem de músico profissional, sou muito do amador, conhecimento teórico muito raso, né? Mas a música, ela age em mim. Como é que eu vou dizer isso? Não estou inventando um dom, né? Mas eu experimento muito tocar no espírito, né? A gente está acostumado em proclamar realmente na unção do espírito, a dançar no espírito, mas eu experimento muito o tocar no espírito. É fato, assim, que eu não sou nenhum grande músico, estou longe disso, mas quantas experiências assim, eu tive de tocar músicas que eu não sabia,
né? A pessoa me pedir na hora, já claro, às vezes acontece, ó, realmente eu não sei, não tenho condição de tocar essa, mas às vezes mesmo não sabendo, mesmo não tendo recursos ali para poder aprender, às vezes brota um movimento interior de dentro para fora que fala, mas toca, e a música acontece. Comigo aconteceu Então várias a vezes. música, a Angélica testemunhou algumas vezes essa graça acontecendo. Duas vezes. Eu não conheço, não sei, mas vamos. E Deus deu a graça de sair as músicas, né? Uhum. Então, a música na minha vida, a partir do momento que eu consagrei esse dom a Deus, se tornou um movimento da graça, né? Eu sempre gostei de música, né? Mas eu sempre gostei de tocar as músicas que eu gosto. Então, eu sempre aprendi as músicas que eu gosto. Eu nunca desenvolvi essa área na minha vida. Quem desenvolve ela é Deus. Então, a minha relação hoje com a música, ela é um instrumento de Deus para, através de mim, alcançar a vida dos outros. Quando eu estou tocando, não tem um instrumento só, são dois. Um instrumento na minha mão e um instrumento na mão de Deus. Porque muito daquele tocar não é meu. Muito daquele tocar eu não tenho nem recurso para fazer. E na evangelização é fundamental, porque a gente sai para a rua e é próprio do nosso carisma levar a arte, levar a música e usar dela para evangelizar. Então, quantas vezes sai na rua com o violão pendurado no braço, tocando para as pessoas. É um instrumento que já não me pertence mais. Já não pertence mais a mim. Eu não posso mais querer regrar como a música age na minha vida, né? Ela é mais um instrumento de Deus. Aliás, eu sou mais um instrumento na mão de Deus do que o que eu sei de música, né, para manipular aquele instrumento que eu estou tocando, seja um violão, um contrabaixo, seja a gaita, enfim. A música, ela me levou para Deus, né? Me levou para Deus, e hoje ela continua mantendo esse laço unido. Eu não sei se foi claro, porque realmente a primeira vez que eu respondo sobre isso, né? Eu nunca conversei assim aprofundadamente sobre isso, só com a Angélica, que já testemunhou esses eventos aí espirituais, né? Mas é isso. Não sou um grande músico, então o que se vê saindo de mim que realmente alcançou, podem ter certeza que foi a graça de Deus. Bom, eu vou seguir nessa linha. Gente, amigo, cara. Lógico. A pergunta é simples, uma pergunta simples. Do Tadeu que entrou na comunidade até agora, o que foi que mudou? Sendo bem sincero, meu irmão, eu acho que mudou muito pouca coisa. Muito pouca coisa. É claro, em termos de valores, muda-se muito. Eu cheguei cheio de valores, cheio de mentalidades, né? Essas coisas realmente não me cabem mais. Primeiro que já não eram minhas. Eu tomei posse de algumas coisas que não eram minhas. Cheguei, né, de frente de Deus com essas coisas todas e muitas coisas eu consegui me desvincular. Mas eu trago muita coisa boa, muita coisa que ainda precisa ser trabalhada. Dentre essas coisas, talvez o temperamento, né, precisa ser mais equilibrado. Comportamento, né? Comportamento, às vezes eu perco mesmo a linha, né? Eu acredito assim, que é parte do meu processo também de amadurecimento humano, e eu não tenho problema de reconhecer isso, mas tem muita coisa que eu olhava como desnecessário que
que não tem problema nenhum, é traço da minha personalidade. Por exemplo, chegou um tempo que eu me questionava sobre o meu humor, né? Eu cheguei a pensar, quantas vezes eu cheguei a pensar, será que eu devo fazer tanta graça assim? Aí depois que eu me reconciliei com isso, por que eu não vou fazer? Se é engraçado, se vale. Como parte do processo, né, vai ter vezes que eu vou errar a mão, né? Então, tem muita coisa que realmente ainda precisa ser trabalhada, mas tem coisas boas também. Uma coisa que eu sempre tive na minha vida foi a disposição de ajudar, né? E eu acho que esse movimento de ir ao encontro da necessidade do outro, acho que já era o traço mais latente da vocação que existia em mim desde pequeno. Se eu for olhar para a minha história e ver o que da vocação já gritava desde sempre, é a minha disposição de ir ao encontro da necessidade do outro. Então, assim, eu trago coisas boas, mas também trago coisas que precisam ser trabalhadas, né? Minha língua, né? É claro, aquilo que é tratado como sigiloso, né, eu guardo, eu cubro muito, mas eu tenho que tomar muito cuidado com a forma com que eu falo, né? Às vezes eu pareço muito mais grosso do que eu sou, e eu não sou, né? Eu tento ser o mais polido possível, e às vezes eu perco um pouco disso. Então tem bastante coisa. Se eu fosse falar tudo, né, eu ainda deixaria faltando, porque eu ainda preciso crescer no meu autoconhecimento, né? Então eu falaria muita coisa e ainda faltaria. Mas algumas coisas principais, né, são essas daí. Então é isso, gente. A gente vai finalizar aqui a parte 1. Não esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever no nosso canal, tocar o sininho lá para receber as notificações e compartilhar com todos os seus amigos, ok? Deus abençoe, até já! Shalom. Shalom. Voltamos com o nosso segundo bloco, entrevista com o Tadeu. E Tadeu, eu tenho uma pergunta para você já logo de início. Eu queria saber, na sua experiência com a vocação, como foi o seu encontrar pela primeira vez o Moisés e a Emir, se você já os encontrou, como foi? Olha, vou tentar usar bem as palavras, né, para não parecer uma coisa muito exterior. Mas a Emir sempre conta a história, né? Eu não lembro de que ordem que eram os religiosos, mas ela fala que esses religiosos estavam querendo estudar o idioma do fundador da ordem deles, né, para poder compreender melhor a vida, a espiritualidade da vocação que eles seguem, né, conhecendo até o idioma do fundador. E eu conheci o Moisés na Campus de 2016, em que ele veio, né, aqui no Regional de São Paulo. E eu não pensei em foto, não pensei, nossa, fazer uma pergunta para o Moisés, eu não pensei em nada, eu só queria cumprimentá-lo, né, e tocar, né, a fonte do carisma, aquele que primeiro experimentou, aquele que primeiro Deus suscitou a vocação, né? E eu tinha um sentimento de gratidão, isso eu não esqueço, né? Tanto que assim, até alguém falou, deixa eu tirar uma foto sua, e tiraram a foto, nunca veio para mim essa foto, eu vi no celular da pessoa, e sinceramente eu não fiz questão da foto, porque o que eu queria do Moisés eu tive, que era estar com ele, cumprimentá-lo, né? E o Moisés, eu não sei, acho que se 1000 pessoas quiserem falar com ele, ele vai acolher todas as 1000 com o coração aberto, com um sorriso no rosto, com aquela paternalidade que ele tem. Constrangedor, e não tanto constrangedor, mas edificador, né? É difícil você não querer ser um vocacionado melhor
né, depois de tocar na vida do Moisés. Eu acho que, assim, né, claro, cada coração é um coração, e me despertou esse desejo de viver melhor a minha vocação. Tenho certeza que algumas lutas eu consegui vencer porque esse desejo lá, ele foi aumentado, né? Não pelo Moisés, entenda, né? O Moisés é um ser humano normal, né? Parece que a gente está endeusando, né, o nosso fundador. Não, mas existe uma graça particular que passa por ele para chegar na gente. Deus escolheu ele para suscitar o carisma primeiro, né? Para ele que ele transmitisse para nós. E uma coisa que passava pela minha cabeça, né? Gente, eu estou em uma comunidade a qual eu ainda posso tocar o fundador vivo. Então, isso, a minha expectativa, né, em saber que o Moisés viria, não era nem de encontrar com ele. Encontrar ele foi uma providência de Deus, e eu pude passar por essa experiência, né? Mas era de poder estar perto do fundador da minha comunidade enquanto ele ainda está vivo, né? Hoje, tantas ordens religiosas, tantas comunidades novas não têm essa possibilidade. São vocações que vão entrando, não deram cabe dos seus fundadores, né? Então, o Moisés foi essa experiência, né? E foi saudade dessa experiência, né? Anseio por renová-la. A Emir, eu acho que, assim, qualquer pessoa que, pelas partilhas que eu ouvi de outros irmãos, né, que conheceram a Emir, nenhum deles deixa de falar o quanto saíram alegres, contagiados de uma alegria que talvez antes de chegar na Emir eles nem tinham tanta alegria, talvez tivessem a expectativa de encontrar a nossa cofundadora e tal, mas, né, o sentimento que se chega na Emir pode ser dos mais variados, mas uma coisa que eu tenho como certo é que todos saem muito alegres, que são contagiados pela alegria que ela tem. E ela estava autografando, né, o livro O Segredo da Divina Providência, com o Leandro Fórmulo, e o meu contato com ela foi de estar na fila esperando pelo autógrafo, né? Mas a coisa é que parece que a Emir fala com você, parece que ela já te conhece há um tempão, né? Ela não te deixa você se sentir, parece que não precisa daquele espaço das apresentações, né? Ela quer saber o nosso nome, mas porque realmente ela não sabe o nome de todo mundo, não adivinha o nome das pessoas. Ela quer saber o nosso nome, mas o trato que ela nos dá, e isso eu já ouvi de muitos irmãos, é que é como se ela já nos conhecesse há muito tempo. E realmente foi essa experiência. Então, assim, a Emir que eu olhava antes era uma pessoa que eu queria, assim, conhecer, saber, né, quem era, e agora a Emir que eu vejo é a Emir que eu conheci, que eu tive a experiência de sair de lá com um laço, né? Um vínculo que até aquele momento, né, tinha durado um espaço muito curto de tempo, né? Mas essa experiência depois ela foi revivida num CACV que ela veio pregar para nós, né? Vida consagrada não é como as outras, não, né? Nós nunca vamos esquecer essa frase, né? Uhum. E também de uma forma muito rápida, porque é totalmente compreensível, né? Não dá para ela ficar, infelizmente, no tempo que ela gostaria com cada um de nós. Porque se dependesse dela, ela passaria muito tempo com a gente. É público e notório, né? Mas a saudação, a alegria, a receptividade dela é a mesma. Então, assim como do Moisés, né? Eu saí com um fruto daquele encontro, da Emília, também eu tive a oportunidade de encontrá-la 2 vezes, né? Não tive aquele movimento. No autógrafo do livro, sim, eu
eu acho que eu já não tenho mais a foto, porque estava em algum celular meu que quebrou, perdi, mas eu tive a foto para ver algumas vezes, né? Foi diferente do caso do Moisés, mas o movimento era o mesmo, não estava lá pela foto, né? Eu queria olhar nos olhos dela e ver aquela pessoa real, né? E uma coisa é certa, eu não sei se todos que conheceram os dois vão dizer isso, mas sendo fundador e cofundadora, eles não deixam de se comportar como irmãos de comunidade. Não deixam. Né? Talvez a gente trate eles de uma maneira até que eles não acham necessário ser tratado. Né? É uma visão. Né? Isso não estou dizendo que eles não merecem o respeito. Não é isso. Né? Mas não fosse a condição que eles têm perante a comunidade, eu tenho certeza que eles gostariam de estar mais no meio da gente. É que não dá nem para exigir isso deles. As atribuições que eles carregam, e eles carregam todos nós nas costas. Então, às vezes, a gente preservar eles um pouco dessa tietagem, eles ficar muito em cima, é uma obra de caridade com eles. Né? Precisa ter caridade. Às vezes a gente quer ser muito tiete e não é caridoso com os nossos fundadores, né? Então, eu tenho essa consciência. Talvez se eu os encontrasse de novo, eu ia prestar bem atenção se é o momento certo realmente de falar, né? Eles vieram no Congresso de Jovens e diante de tanta coisa ali, eu tinha um serviço para fazer, eu tinha pregações para ouvir, né? E eles tinham também todas as atribuições deles, né? Se tivesse oportunidade de encontrá-los lá, bem. Como não teve, amém, amém. Feliz de quem teve acesso, né? Feliz de quem teve acesso, mas eu acho que não deve ser uma coisa mais exterior à nossa experiência com os nossos fundadores. É buscar uma experiência interior com eles. Do contato físico ter uma experiência interior. Porque tem uma graça, né? Na eleição deles tem uma graça a ser transmitida a nós. Então eu acho que essa deve ser a busca. A foto, a foto daqui a 10 anos você vai olhar a foto e falar, nossa, como eu estava feia nessa foto com Moisés, como eu estava feia nessa foto com Moisés. Então a foto, se preocupa com a foto, mas não se preocupou com o encontro, né? Então, eu acho que o encontro, né, a gente não pode esquecer que eles são seres humanos, gente. Seres humanos que carregam sobre eles um negócio que se eu tivesse condições de carregar, Deus tinha me chamado para ser fundador e não eles. Né? Como eu não tenho, né, eles têm sobre eles uma graça, mas também uma oferta que a gente precisa ter caridade quando encontra com eles. Deve ficar a dica aí, se você tiver a oportunidade, né, de encontrar com os nossos fundadores, né, antes, segura o ímpeto, olha o entorno, olha tudo, vê se é o melhor momento. Né? Tenha caridade com isso, mas não deixe de buscá-los, porque também eu tenho certeza que eles têm desejo de tocar também a vida de todos os irmãos. Ricardo? Bom, eu vou para um clichê agora. A segunda pergunta dele é sempre chinelada, gente. Eu fico assustado com isso. É impressionante, que ele consegue interromper até quando ele é o entrevistado, né? Faça uma maratona dos outros programas de entrevista e prestem sempre atenção na segunda pergunta do Ricardo, meu. Mas tudo bem, vamos lá. Vai. O que essa quarentena está te ensinando? Falei? Segura! Mas eu acho que até por morar em Guarulhos, a Angélica é a pessoa que mais talvez deva estar ouvindo isso de mim. Né? E ela até sabe brincar com isso, mas uma coisa que eu percebo é que não é sobre mim.
A vida não é sobre só a mim, não se refere só a mim. A minha vocação não é sobre mim, a minha vida apostólica não é sobre mim, meu relacionamento com Deus não é só sobre mim. Então, eu moro sozinho, mas esse meu morar sozinho não é sobre mim. Essa quarentena, ela está me mostrando que existe um mundo que necessita de uma coisa que eu tenho para dar, mas que não é meu e que não sou eu. Essa quarentena está me proporcionando isso. Esse podcast está me proporcionando isso. Dar algo às pessoas que não é meu, mas que elas precisam e que esse algo não sou eu. Eu gosto de ser um cara brincalhão. Eu tinha uma visão até errada sobre isso, mas eu gosto de fazer essas coisas, né? Isso tudo, gente, isso tudo assim, já vem pronto, sabe? Eu faço isso, às vezes, até nas formações dos meus formadores, assim, quando eles vão me formar, eles enlouquecem. Mas essa coisa de... Eu não quero fugir muito da pergunta, mas essa naturalidade, né? A gente... Acho que se eu me estender demais nisso, eu vou acabar fugindo da resposta. Então, eu vou deixar por isso. Gustavo? Meu irmão, a pergunta assim, né, sobre o seu serviço, né, no Shalom hoje, assim, você já tem noção de como é para você ser essa causa segunda de Deus, né, na evangelização do coração do homem? Primeiro, se você tem essa noção que você é causa segunda, né, a evangelização do coração do homem, e como é para você ser essa causa segunda? Então, Gustavo, uma coisa, né, é você saber, né? É aquela coisa intelectual, né? Eu tenho conhecimento disso. Né? Aí, outra coisa é a execução disso. Aí a gente volta na pergunta anterior, né? Não é sobre mim, é o outro. Deus me elegeu em uma vocação que é um caminho de santidade, sim, que pode me levar à santidade, mas não é para mim. Né? Bem dizer assim, né? Não é com vanglória isso, né? Não é porque a misericórdia de Deus me alcançou. Mas eu já estou na comunidade. Né? Eu já tive uma experiência com Deus, eu vou me aprofundando nesse relacionamento. É claro que eu vou dando passos nesse relacionamento que eu preciso, né? Mas não é para mim. Né? E se eu disser que estou dando passos, né, nesse caminho e esses passos não me levam para o outro, então eu estou andando na direção errada. Eu tenho que dar passos para o outro, né? Esse negócio de ser causa segunda, não, e outra coisa, né? Não é só o ato de fazer pelo outro, de agir pelo outro, porque eu só me torno causa segunda quando eu tenho a consciência de que Deus é a causa primeira. E aí, emenda de novo na resposta anterior, não é sobre mim e também não sou eu. Né? Por mais que às vezes a minha humanidade e a minha vaidade, o meu orgulho, né, me faz dizer que eu fiz, eu faço, eu aconteço, cara, não quer dizer nada. Porque quem sou eu na fila do pão perante a obra de Deus? Né? Como eu respondi no bloco anterior sobre música. Não há nada que saia de mim que seja bom, que não seja a mão de Deus agindo sobre mim. Porque na hora que a mão de Deus sair sobre mim, eu comprometo tudo que ele já fez. Eu tenho essa capacidade de comprometer toda a obra de Deus. A partir do momento que eu escolher, na verdade, não ficar debaixo da mão dele. Então, o exercício de ser causa segunda,
né, passa primeiro pela consciência de que existe um Deus que sempre ele vai ser a causa primeira, né? E para eu ser causa segunda, tem que ter um outro para chegar. Porque se Deus é a causa primeira e para em mim, né, não faz o menor sentido. Vou dar o exemplo aqui do podcast, né? Deus, como causa primeira, colocou também no coração o movimento de uma nova evangelização. Se eu centralizar isso aqui em mim, cara, se eu não me preparar para falar, para expressar bem o tema para quem vai ouvir, né, e ficar aqui pagando de orador, apesar de ser um bom orador, eu tenho que reconhecer, isso é uma graça que Deus me deu, mas se eu fizer isso evidência, cara, eu estou fazendo errado. Se o que eu falar aqui não levar a pessoa a refletir sobre Deus, a pessoa ficar pensando no Tadeu, eu não estou sendo causa disso. Então, novamente, a resposta é a mesma, mas o sentido é diferente. Não é sobre mim. Ser causa segunda não é sobre mim. Ei, Tadeu, emendando uma outra pergunta, né? Tu foi falando aqui, surgiu no meu coração. Conta aí pra gente uma experiência de evangelização que você percebeu só depois, né? Aquela, assim, que você, pô, nossa, mas realmente, né? Ali eu vi o Espírito Santo agindo em mim. Ali eu vi realmente a graça de Deus me conduzindo, né? Que realmente, às vezes, a graça de Deus nos surpreende de uma forma que a gente não dá nem conta, né? E a gente é usado como essa causa segunda, leva algumas pessoas à experiência e depois que a gente dá conta. Você teria alguma experiência? Cara, eu tenho assim, tem uma que me marca muito, porque e aí, né, eu não tenho outros elementos para dizer o contrário. Mas num ano que teve um vocacional aberto, né, eu acho que eu estava para ingressar na comunidade, isso, estava para ingressar na comunidade, né, mas aí a gente ainda ia no vocacional, e fomos no vocacional aberto. Uma menina foi convidada por um irmão para ir nesse vocacional aberto. E, nossa, né, estava partilhando eu mais um irmão que eu não lembro, e essa menina encantada com a comunidade, dali ela participou um pouco de grupo de oração e sumiu. E eu perguntava para o irmão que trouxe ela, o que aconteceu, ele não tinha notícia dela, não sabia. Eu senti um movimento de rezar por essa menina. Porque alguma coisa ali me fez ver a necessidade de rezar para que ela voltasse. E demorou, nunca mais vi essa menina, aquele ano inteiro. E quando eu fui vê-la de novo, depois de um tempo, ela já estava no vocacional de novo. E esse ano ela fez as primeiras promessas dela. Então, assim, as únicas pessoas com qual ela partilhou era eu e essa outra pessoa. Ficou um tempo na obra e sumiu. Eu tenho convicção de que eu passei o tempo intercedendo por essa pessoa, né? Talvez unido a outras pessoas que também estavam intercedendo, muito provavelmente, com certeza, né? E essa pessoa retornou. Então, e Deus me permitiu, né, contemplar que também a minha oração cooperou para o retorno dessa pessoa para a obra, e hoje ela é uma consagrada na comunidade de criança, com muitos frutos. Uma pessoa assim, ela dentro da característica dela, ela consegue exercer um dinamismo ali no exercício da missão dela que dá muitos frutos. Mas aí, né, a gente consegue enxergar bem o meu, né? Deus me moveu a rezar, não tinha nem notícia da pessoa, por um bom tempo eu não lembrava o nome dela, né? E depois
a graça aconteceu. Então, foi realmente um movimento de Deus, mas que Deus me permitiu, agindo, contemplar. Então, essa foi uma experiência muito boa. Tem mais uma que eu gosto de contar, porque essa pessoa está no Shalom, né? O outro está na... Eu vou contar. Eu era de oração e aconselhamento, e chega uma pessoa, uma mulher com seu esposo, assim, os dois fragmentados de tudo, né? E eu comecei a atender esse rapaz periodicamente, né? E ele tinha muitos vícios, né? Muitos vícios, principalmente voltado à droga. Ele tinha as raízes de outras religiões, aí não quero colocar isso como o centro da obra, né? Mas ele não tinha compreensão da nossa fé, a esposa dele tampouco, né? Mas ele se deixou ser conduzido, se colocou debaixo do acompanhamento, e aí a gente trabalhou um ano inteiro. Tivemos o recesso, depois do recesso ele não voltou mais. E não sei o que aconteceu, né? Depois eu não perguntei para ele. Ele trocou de celular, não tinha mais o celular dele, o que eu ligava ele não atendia. Passou um tempo, ele me aparece no Shalom com a camisa do Crisma, e ele tinha se crismado, né? A esposa dele continuou seguindo a fé que ela já seguia, mas a alegria dela em ver o que Deus realizou nele foi assim, a gente se emocionou muito. Eu e a intercessora que ficava comigo, a gente se emocionou muito quando ele veio numa missa de domingo com a camisa, né? Ele tinha se crismado, então foi fantástico, foi fantástico. Teria muitos outros assim para falar, né? Mas esses dois, eu tenho certeza que a grande obra também foi feita em mim. Foi feita em mim, porque foram duas pessoas que eu não botava fé. Eu só fazia porque Deus pedia, né? Eu mesmo falo, vixe, mano. Então, ali Deus me convenceu de que ele é o Senhor da coisa mesmo. Não é sobre mim. Eu sou o mais inocente. De tudo que se passa pela minha vida, eu sou o cara mais inocente. Não tenho culpa nenhuma. Não tenho culpa nenhuma. Todo benefício que a minha oferta de vida traz, eu sou o mais inocente. Acho que são essas. Tadeu, a gente vai já encerrando agora, mas eu tenho uma pergunta que acho que é a que eu faço para todo mundo, mas acho importante. Se vale a pena, se valeu a pena, se vale a pena ser santo hoje. Não é segredo para ninguém que eu tenho muitos desafios, né? Muitos desafios. Mas eu tenho a capacidade de torná-las grandes, assim, né? É um dos meus desafios também. Mudar a lente com que eu olho os meus desafios. Muitas vezes eu quis voltar atrás. Muitas vezes, assim, eu quis, pela minha vontade, desistir. Chutar o balde. Eu tenho um temperamento que me leva a isso, né? Chutar o balde. Mas acontece um movimento que esse você, no caso, sou eu, né? E que você decide retornar e meio que esquecer o que passou, né? E depois que você está nas águas mais calmas, você percebe que não foi você que voltou. É a mão de Deus que foi lá e te buscou no lugar onde você mesmo se enfiou. Né? Agora eu vou usar em primeira pessoa, pelas minhas más escolhas, pelas minhas más decisões, dentro do carisma mesmo, eu me coloquei em situações que
me fizeram querer desistir, querer voltar atrás. E às vezes não eram, né, por mim, às vezes era realmente pelo outro, né? Mas quando tudo passava, né, quando as águas estavam mais calmas, né, eu percebia que realmente foi a mão de Deus que me trouxe de volta e que o meu assunto primeiro é com Ele. O assunto primeiro é com Ele. Minha conversa primeiro é com Ele. É a minha conversa com Ele que me lança na vida comunitária. Porque se eu quiser me basear primeiro na vida comunitária para chegar até Deus, né, eu vou parar nos defeitos dos meus irmãos, no que eu concordo ou no que eu discordo da comunidade, no que eu acho que deveria ou não deveria ser. E é engraçado que, às vezes, quando tudo passa, eu simplesmente olho e falo, não, meu olhar estava mais em Deus do que eu pensava, né? Eu nem percebia. Às vezes a cabeça da gente está num lugar que o coração não está. Isso não é ruim, não é ruim. É até, às vezes, salvífico, porque a cabeça que está lá resistindo, mas o coração querendo se deixar levar, né, é muito melhor do que os dois estarem enrijecidos. Muito melhor. Claro que o ideal seria que a cabeça e o coração tivessem movido na mesma direção e em direção a Deus, mas às vezes não está. E quando não está, né, é realmente muito desafiante. Mas por que dizer que vale a pena? Por que eu quero dizer que vale a pena apesar dos desafios? Porque é nos desafios que eu toco Deus. Se as coisas ficarem muito... Eu consigo resolver, eu ponho Deus aonde na história? Então vale a pena, apesar dos desafios, das lutas, porque me faz perceber também que quando tá tudo andando, é Ele. Quando está tudo caminhando, é Ele. Quando não está caminhando, é Ele também. Vale a pena, porque aí eu tenho que olhar para mim e olhar como eu estava e como eu estou, o que Ele fez. Ele fez coisas em mim que por mim mesmo eu nem motivação para fazer faria. Vale a pena. Vale a pena porque o mundo, né, dá muita coisa pra gente. O mundo tira muita coisa da gente. Mas o mundo não pode dar o que Deus está dando. O mundo não dá. A alegria, um pouquinho só isso. A alegria que o mundo dá, ela é passageira. O amor desfigurado do mundo, né, engana muito os nossos sentimentos. Mas é quando você tem a oportunidade de tocar a felicidade verdadeira, ter uma experiência real de amor, como eu tive, por mais que eu balance, e eu pela minha fraqueza eu balanço, eu não vou me envergonhar de dizer isso, né? Eu balanço, mas como eu estou no lugar em que Deus me deu tudo, né, Ele me deu muitos meios de voltar. E muitas vezes eu não consigo fazer isso sozinho, mas tenho meus irmãos. Quantas vezes, meu Deus, meus irmãos me salvaram? Quantas vezes depois dos meus irmãos me salvarem, eu achando que era os meus irmãos, não, Deus foi lá e se mostrou que era Ele agindo nos meus irmãos, que são tão falhos quanto eu. Não são mais, porque mais do que eu acho difícil. Mas, né, Deus não me deixou. Vale a pena. Vale a pena porque não tem como não encontrar Deus. Eu posso procurar um lugar onde Ele não está, posso tentar me esconder. Quando eu achar que estou escondido, Ele chegou naquele lugar primeiro que eu. E já sabe todo o caminho de volta para me tirar de lá. Então vale a pena. Eu costumo dizer que pode até ter um vocacionado Shalom, alguém da vocação Shalom, mais fraco do que eu, mas eu não conheço. Eu não conheço. Né?
Então, dentro desse mais fraco que eu conheço, que sou eu vejo o que Deus faz por mim, não só pelo que Ele faz por mim, porque não é o que Ele faz o que Ele faz pelo que Ele é. E ao que Ele é, essa experiência com quem Deus é de verdade, que é esse Pai amoroso, esse Pai que ama, esse Pai que não desiste do Filho, eu digo que vale a pena. Se Ele luta por mim, Ele é capaz de lutar por qualquer um. Então, vale a pena sim. Porque muitas pessoas querem Deus e não tiveram a oportunidade ainda de contemplar esse encontro, contemplar Deus que já quer se encontrar. Né? Mas eu, que muitas vezes que tive esse encontro, a consciência de que eu já conhecia Deus e quis desistir, e mesmo assim Ele luta por mim, então não há outra coisa a dizer se não vale a pena. Sim. Vale muito, muito, muito. Não porque Ele me fez santo, mas é pelo tanto que eu sou pecador e Ele insiste em mim, vale. Tá certo. É isso então, gente. Vamos encerrar por aqui. Tadeu, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. Tá bom? Voltarei. Mas te conto que é só a casa, irmão. Me senti super em casa aqui. Deus abençoe. Muito obrigada pela sua partilha, meninos. Obrigado, meu irmão. Sou seu fã, você sabe. Grande abraço. Hashtag. É nóis, Tadeu. Sou seu fã. Eu que agradeço porque vocês fazem a mesma coisa que Deus faz. Me acolhem sendo eu como sou, precisando crescer, precisando melhorar, às vezes até errando com vocês, e vocês são reflexos do amor de Deus na minha vida. Vocês me acolhem como Deus. É isso aí. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, curte nosso vídeo, toca o sininho aí para receber as notificações e compartilhe. Faça maratona sem categoria. Maratone, julho, mês de férias, maratone sem categoria. Nos conheça nosso assunto. Venha conversar com a gente. E esse foi só o primeiro da Sabatina Entre Nós. Se você tiver perguntas, coloca aí nos comentários para cada um, que quando a gente fizer o próximo, a gente vai perguntar, tirar sua dúvida. Tá certo? Quem será o Deus próximo? abençoe.